O despertar do gigante. Você sabia que a doença mais letal da história da humanidade não é uma ameaça do passado, mas um perigo que está voltando, silenciosamente, para as nossas casas? Estamos falando da tuberculose. Ela nos acompanha há 70 mil anos e já tirou a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Com o avanço da medicina moderna, nós achamos que tínhamos vencido a guerra e decidimos ignorá-la. Mas esse foi o nosso maior erro. Hoje, a tuberculose reassumiu o posto de patógeno infeccioso número 1 em mortes no mundo inteiro. A dimensão do problema. Para você ter uma ideia da gravidade, olhe para este gráfico. Se somarmos as mortes por malária, HIV, cólera e gripe, a tuberculose ainda ceifou muito mais vidas do que todas elas juntas. No século XIX, ela matava 1 em cada 7 pessoas na Europa e nos Estados Unidos. E se você acha que isso é coisa de museu, os dados de 2023 revelam a dura realidade. A tuberculose ultrapassou a Covid-19 e voltou a ser a doença infecciosa mais letal do planeta. São 10 milhões de infectados e 1,5 milhão de mortes todos os anos. É uma vida perdida a cada 20 segundos. O inimigo invisível. Mas como ela se espalha? O contágio é assustadoramente simples: pelo ar. Quando um infectado tosse, espirra ou apenas respira, ele libera gotículas minúsculas carregadas com a bactéria Mycobacterium tuberculosis. Uma vez inalada, ela vai direto para os pulmões. O que torna essa bactéria uma ameaça silenciosa é o seu mecanismo evolutivo. Ela aprendeu a dormir dentro do corpo humano, podendo ficar escondida e inativa por décadas, esperando o momento certo para atacar. As duas faces da infecção. Existem duas formas de infecção, e entender a diferença pode salvar vidas. Primeiro, temos a tuberculose latente. É a ameaça oculta. A bactéria está lá, mas o sistema imune a mantém sob controle. Você não tem sintomas e não transmite. Estima-se que milhões de pessoas a carreguem sem saber. O perigo é que, se a sua imunidade cair, há até 15% de chance de ela evoluir para a segunda forma, a tuberculose ativa. Aqui, a bactéria desperta e começa a destruir o tecido pulmonar. Os sintomas são severos: tosse persistente, dor no peito, suores noturnos e perda de peso extrema. Um único paciente sem tratamento pode infectar até 15 pessoas por ano. O ciclo da complacência. Se tínhamos antibióticos, por que ela voltou? Por causa da nossa arrogância. Entre 1950 e 1980, os casos despencaram 90%. E o mundo declarou vitória. Em 1972, governos começaram a cortar verbas e desmobilizar programas de saúde. Chamamos isso de ciclo da complacência. A bactéria não sumiu, ela apenas aguardou o nosso relaxamento. O resultado? Em 2024, os Estados Unidos registraram o maior aumento de casos desde 2011. A história prova: baixar a guarda para a tuberculose é um erro catastrófico. O efeito tampão da pandemia. A pandemia de Covid-19 piorou tudo. Ela criou o que chamamos de efeito tampão. Em 2020, os diagnósticos de tuberculose caíram drasticamente, mas não porque a doença sumiu. As pessoas apenas pararam de ser testadas porque o sistema de saúde colapsou. Enquanto o mundo olhava para o coronavírus, a transmissão da tuberculose acontecia sem ser detectada. Hoje, o ressurgimento da doença funciona como o canário na mina. Um alerta de que nossos sistemas de saúde globais estão fragilizados por falta de investimento. Decisões políticas e vidas humanas. Saúde pública não é apenas sobre medicina, é sobre política. Projeções das universidades de Harvard e Boston mostram que, se os cortes de financiamento continuarem e países líderes se retirarem de fundos globais, teremos quase 9 milhões de novos casos e 1,5 milhão de mortes nesta década. As vítimas? Sempre as populações mais vulneráveis. Estamos falando de centenas de milhares de mortes infantis em países que dependem de ajuda internacional. Uma decisão tomada em um gabinete pode causar uma catástrofe do outro lado do mundo. O paradoxo brasileiro. E no Brasil vivemos uma ilusão. Muitos acreditam que estamos protegidos pela vacina BCG, aquela da marquinha no braço. Mas atenção! A BCG protege crianças contra formas graves, mas não impede o contágio em adultos. Em 2025, a projeção é de 112 mil diagnósticos no Brasil, um salto de 32% em 10 anos. As mortes subiram 38%.
A tuberculose é uma doença social. Ela encontra terreno fértil na desigualdade, em presídios superlotados e moradias precárias. Sem combater a pobreza, não venceremos a bactéria. Ciência versus distribuição. O progresso científico existe, mas ele é inútil sem financiamento. Hoje, o tratamento comum é desgastante. São de 4 a 9 meses de antibióticos diários. Se o paciente pula uma dose, cria bactérias superresistentes. Na nova fronteira, institutos como o Fred Hutch desenvolvem vacinas e tratamentos que podem reduzir a cura para apenas 3 meses. Mas aqui está o gargalo. Ciência avançada não salva vidas se os governos continuam cortando a verba para levar esse remédio até quem precisa. A lição final. Para encerrar, precisamos entender uma verdade profunda. A complacência humana, aquele sentimento de "isso não é comigo", é mais perigosa do que a própria bactéria. Temos as ferramentas, os antibióticos e a ciência. O que nos falta é foco contínuo. Como disse o médico e humanista Paul Farmer, quando se trata de saúde global, não existe eles, apenas nós. Doenças infecciosas não precisam de passaporte. O que acontece num continente não fica lá. Vivemos em um mundo conectado. Enquanto a tuberculose for uma ameaça para uma pessoa em qualquer lugar do mundo, ela será uma ameaça para todos nós. A saúde do seu vizinho, seja ele da rua ao lado ou de outro continente, é a sua saúde também. Não ignore o que é invisível. A prevenção e o investimento em saúde pública são as únicas vacinas contra o nosso egoísmo.